Oi, Liz! Oi, boa noite, Boa Raiz. noite! Estamos ao vivo agora. Arro, deixa eu Só baixar só olhando. um pouquinho aqui a câmera. Tô. Ai, ai. Final de Vamos lá, vamos domingo. falar um pouquinho sobre bullying hoje, né? É, Como bullying na prevenir, infância. especialmente, que eu acho que isso é um assunto bem útil para a gente Uhum. lidar nos dias atuais, né? E que tem efeitos, eu sempre digo assim, que tem efeitos, às vezes, quando a gente está no consultório, a gente vê que tem uns efeitos inconscientes, né, do bullying na infância, que ficam Uhum. bem velados muitas vezes. É, Então, a gente investigar isso é bem interessante. é, Vamos começar sobre como é o bullying, o que é, né, vamos, para quem está. vamos começar nos apresentando, né, Raiz? Que até, assim, até para dar um pouquinho mais tempo, Verdade. né? Sei lá, né, preparar mais pessoas. Vamos lá, primeiro contigo, já que você começou falando. Ok, tá bom. Eu sou Raíssa Luz, quem está chegando agora. Sou aqui a coordenadora da Moenda Luz, de Centro de Projetos e Terapias Energéticas, né? Sou terapeuta energética já há alguns anos e a gente lida no consultório com todas essas questões, né, psicológicas, dando suporte energético também através das técnicas do Reiki, do Theta Healing. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência, o que chega até nós no consultório em relação a bullying e muito mais, né? Que a Liz tem uma experiência aí na área quântica também. Uhum, sim. Bom, e Passa a eu sou. bola. Passa a bola, ok, obrigada. Eu sou Liz Maia, terapeuta quântica. É, Esse tema do bullying é interessante também porque quando a gente lida com a criança interior ferida, aparece muitas vezes. Né? Exatamente essas situações de sistematicamente serem sofrerem aquela intimidação, tanto a intimidação física como a violência também psicológica. E aí eu vou falar a partir do tanto como terapeuta quântica, que eu sou terapeuta energética, hipnóloga, com formação também. Eu não sei se eu colocaria as coisas estelares, mas assim, em formação com cura quântica, formação também como especialista em meios consensuais de resolução de conflitos pela ESMA-PB, né? Então, é uma abordagem também a partir da perspectiva do conflito em si, que leva ao bullying, né? Porque, afinal de contas, qualquer Uhum. forma é uma forma de desconexão e de agressão, seja psicológica, seja emocional, seja física, de fato, né? E que gera uma série de reflexos que a pessoa leva durante toda a sua vida. E assim, e acontece também em todos os âmbitos, né? Tanto no âmbito familiar Uhum. como escolar, até também entre amigos, crianças, amigos que tem um convívio social, seja em prédio, seja na rua, enfim. Onde existe possibilidade de Uhum. socialização, existe possibilidade de existir bullying, né? Essa desconexão. Sim. E o bullying, né? Para quem aí não sabe aí da etimologia da palavra, mas eu acredito que muita gente hoje já está se falando muito. O bullying, né, vem das escolas, da história de algumas escolas americanas, do termo que significa valentão, né? Então é Uhum. Bully. aquela ideia de alguém que chega, que provoca, né? Você citou aí em relação ao que já é, né, que é uma violência física, psicológica, que se traduz muitas vezes assim, em algumas ações, como por exemplo, xingamentos, né, apelidos que é vexatórios, né? Ou atitudes que ultrapassem o eu não quero, eu não gosto,
né, nas relações. E aí o bullying, ele nas empresas, ele equivaleria ao assédio moral, mas esse termo é mais aplicado realmente à infância, né, e à juventude, à adolescência, e foi muito cunhado no ambiente escolar, realmente. Depois a gente vai dar algumas dicas aí de como prevenir o bullying. Uhum. Sim, interessante sobre isso é que no Brasil tem a Lei 13.185 de 2015, que fala especificamente de como lidar com o bullying, né? Coloca como intimidação sistemática a tradução realizada no Brasil para esse termo, mas realmente a origem etimológica vem de bull, de touro, que significa touro, aquele comportamento agressivo do touro. Só que é como esse comportamento agressivo expresso por pessoas, né? E aí, obviamente, violência gera consequências, seja de que tipo que seja, né? Daí são feridas a serem olhadas, né? Com empatia e com cuidado para superar aquilo ali, né? Que seria também um lado E de como é que crunch. você está falando desses efeitos, né? Assim, só falando um pouquinho da questão dos efeitos, né? Como é que, por exemplo, um paciente chega, né, para um tratamento terapêutico? Geralmente, a gente identifica que tem uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança, algumas vezes uma dificuldade de se expressar, de se colocar, porque justamente vivenciou essa pressão de se conter diante de alguma situação que poderia levar à agressão ou mesmo ocorreu a agressão em si, né? E o que o bullying não é, tá, gente? Porque eu acho importante também colocar, para não colocar que tudo é bullying, porque o bullying não é também algo ocasional, né? É necessário, dos critérios para se classificar como bullying é que ele seja sistemático, constante, né? Que aquilo realmente muitas vezes provoque essa sensação de diminuição, né? E isso vai tendo efeitos maléficos na autoestima da criança. Principalmente, eu digo, se for até os 7 anos, né? Onde o ego ainda não está formado, a defesa do inconsciente não está formado e a gente ainda está reconhecendo os nossos limites, o limite do outro. Então, até os 7 anos ainda, eu digo que é mais prejudicial, por isso que, inclusive nas terapias energéticas, a gente costuma muito usar o reiki, que é uma terapia bem voltada para a energia, para o inconsciente mesmo, para estabilizar e poder a gente tratar de algo que muitas vezes fica lá guardado e a pessoa não tem nem isso conscientemente, né? Não chega citando uma situação específica, muitas vezes não tem a lembrança. É verdade. É verdade. E é bem importante mesmo, né? Definir porque a gente vai falar exatamente dessa parte de como lidar com as relações que se prolongam, o sistema, que são sistemáticas. E daí é importante colocar também uma possível intervenção de técnicas de mediação, que são já exatamente para lidar com relações que se perduram no tempo, que você tem uma interação não é pontual, é uma interação relativamente constante, ou então que você vê assim com uma certa frequência aquela pessoa e lida com aquela pessoa com certa frequência, né? E aí é exatamente tentar essa conexão emocional, né, entre tanto quem faz o bullying, quem acaba sendo a vítima, né? Porque o que a gente percebe muito é isso, é exatamente essa desconexão que gera um reflexo, né, da desconexão. Não basta apenas condenar, né? Colocar que isso é um bullying e acabou aí, porque a gente está falando de construção de relações, inclusive e principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Então, essa questão que você está citando é muito importante, né? Das técnicas de mediação, é uma das formas que as escolas, né, que o sistema educacional pode adotar como forma de prevenir o bullying e de solucionar questões relacionadas ao bullying. E aí pela parte de identificar o bullying em primeiro lugar, né? Que acontece, algumas vezes é difícil identificar.
mas acredito que passa também pela parte de observar as crianças, de estar sempre presente, né, com os sentimentos das crianças, de ajudar, inclusive, a elas identificarem quais são os próprios sentimentos, que às vezes nem não é fácil. Né? Sim, sim, sim. Pois Falar é, sobre então, isso, né? Ter um estudo emocional, assim, da criança reconhecer. Inclusive, na área da psicologia, se fala na criança poder também, até pela palavra, né? Reconhecer que tipo de emoção que ela está sentindo, né? Então, a gente usa, às vezes, aquelas carinhas que coloca, é raiva, é decepção, é tristeza, pelo menos as emoções básicas, para que a criança consiga dizer, né, e relatar situações que ela possa estar sentindo esse desconforto, porque na verdade o que a criança muitas vezes sente e não sabe ainda, dependendo da idade, né? Se for uma criança novinha, ela não sabe dizer o que está sentindo, mas ela está sentindo um desconforto, né? E esse desconforto aí, por isso que eu sempre digo, pais, essa parceria escola, família é muito importante, a observação das reações da criança também. Se ela tem uma criança que geralmente tem um comportamento mais tranquilo e passa a reagir com mais agressividade, então ela pode estar sofrendo algum tipo de pressão, né? Os pais identificarem isso. Eu sempre digo que é importante como as crianças entre si ainda também estão reconhecendo os limites de relação mesmo, que é normal, né? É importante a supervisão de um adulto que não julgue, mas que saiba intermediar. Com o que eu quero dizer com isso? Isso é só para deixar ainda mais claro, né? Esse adulto, quando eu digo esse adulto que não julgue, um adulto que não chegue, por exemplo, no meio da brincadeira e diga não faça isso, mas que compreenda, por exemplo, olha, isso está sendo legal para você, né? Isso que o outro está fazendo está sendo legal, tá pactuando, vocês estão pactuando aí uma harmonia que dá, porque às vezes quem olha de fora diz, não, isso aqui não pode acontecer, né? E na verdade, quando as crianças estão lá brincando, é importante que a gente desenvolva nelas os mecanismos de dar limite a uma situação, a uma relação, dela compreender que pode se dirigir diretamente ao outro, sem necessariamente um adulto estar dizendo faça isso ou faça aquilo. Então, isso também desenvolve identificar autonomia na realmente, né? criança. E ouvir o próprio desconforto nesse sentido. De exatamente o exemplo do adulto ser desse, de demonstrar quando a criança sente o desconforto, né, de ter uma reação, né, porque a gente pode ter tanto a reação passiva como pode ter a reação de raiva e virar MMA, MMA infantil. E é um tema pesado, né? É interessante porque, veja, a gente está falando desse tempo, eu me conectando aqui com o que a gente está falando, eu chamo a atenção para duas reações que as crianças podem ter e que geralmente é vista mais pela questão da expressão da raiva, que algumas crianças expressam dessa forma, algo quando estão sofrendo pressão. Mas existe uma outra situação que é a criança mais retraída, né, mais tímida, que ela vai apenas introjetando um sentimento de culpa ou de não aceitação de si mesmo, não aceitação daquela situação. Né? Então, é importante os pais também estarem olhando para esse lugar onde aparece apatia, tristeza, não querer ir mais para a escola ou para aquele ambiente, né? São formas de prevenção. E como eu digo, não é só questão, a gente acabou de falar aqui, né? Não é só questão de condenar o bullying. Tá acontecendo, eu vou tirar meu filho. Não, a parceria aí entre o lugar, no caso a escola, a família, quando a gente está citando, é super importante para desenvolver formas, até que eu diria comunitárias, né? De fazer as relações se tornarem também saudáveis, para que não haja uma coisa de só culpabilidade, né? Às vezes culpar alguém, culpar um outro, isso não serve. Até porque a criança ela não surgiu do nada, brotou naquele ambiente e começou aquela relação, aquela dinâmica de bullying. Ela está envolvida numa família, está envolvida também na questão no centro de educação e tudo mais. E tudo isso influencia também como ela se sente e se comporta, né? Além da própria, obviamente, da essência da criança, né? Que é da autonomia mesmo dela. Mas
o que é muito comum são crianças reproduzirem comportamentos, né? Por exemplo, quando vê adultos que sistematicamente criticam até o que passa na TV, ou pessoas fora, entendeu? Que vê na rua e tal, e que estão todo momento procurando, buscando defeitos nas pessoas e ficando, exaltando esse lado de defeitos e de criticar as pessoas. Separar realmente das pessoas, botar que existe um lado melhor ou pior. Isso faz, a criança internaliza, né? E aí a gente vai seguindo, né? Isso que você falou é muito interessante, Liz. Vou só comentar essa coisinha que você falou, porque é muito interessante, né? Como você falou, existe esse bullying mais sutil, porque uma questão é a agressão física ou verbal diretamente, mas esse chamado também para a atenção dos pais em relação os próprios hábitos, né? As próprias práticas que as crianças acabam por absorver, é uma criticidade muito, muito exacerbada. Pronto, mas você estava falando sobre... Voltou aqui um pouquinho. Voltou. A questão do modelo, né? Como as crianças modelam o que elas veem os adultos fazendo. A crítica excessiva com relação às outras pessoas, né? Isso, exatamente, né? Essa questão do lugar de onde também se aprende, porque senão a gente fica muito preso àquilo que foi manifestado e a gente, né? E se for as pessoas envolvidas tiverem esse senso de culpabilidade, então a gente não corrige também o que parte de casa, o que parte da família e a própria postura dos pais, né? Essa questão da crítica, né, ser sempre presente, de falar muito da vida dos outros, né, dentro de casa. Então isso já cria na cabeça da criança uma ideia de que é normal você estar comentando a vida dos outros, você ter a criança, para ela é como se ela absorvesse, você tem o direito, né, de adentrar a vida do outro, de comentar. Então, muito cuidado com isso, com o que você chamou a atenção, né, esse senso de muito crítico, muito exacerbado, falar muito da vida dos outros na frente das crianças, porque isso, como efeito, poderá também gerar uma situação de bullying, né? A criança absorve e manifesta aquilo que foi aprendido. E aí a gente entra exatamente no ponto como lidar com quem faz bullying. Porque, no caso, dando primeiro com exatamente aquela criança que está no papel ali de agressor. Uma das coisas que possivelmente não adianta, eu estou até falando assim, em caso de experiência própria, mas de ver a situação de bullying mesmo durante a infância que eu vi na escola mesmo. Era de falar assim, com quem estava agredindo diretamente, como é que você se sentiria se fosse você? E as crianças, naquele momento, fazerem chacota que é uma técnica realmente, de colocar no papel do outro. Porque existe uma desidentificação, né, de que aquele comportamento estava machucando a pessoa que estava sofrendo bullying. E eu acho que a grande questão é como lidar com quem faz bullying, é exatamente lidar com a desconexão com os sentimentos dos outros, com os sentimentos de quem está recebendo o bullying. Né? Sim. Não, obviamente, eu citaria como mecanismo assim, só para dar dicas também, né? Eu gosto sempre muito de dizer assim, o que a gente pode fazer, tanto para prevenir quanto para resolver, né? A gente estava falando das técnicas de mediação de conflitos, que é muito importante se desenvolver nas escolas, mas eu, como terapeuta energética, eu costumo indicar realmente a introdução de técnicas de meditação, as técnicas de resolução de conflito, mas também exercícios de desenvolvimento da empatia, né? Desenvolvimento, por exemplo, um exercício simples, já que a gente está na pandemia, né, não pode haver o toque, porque o ideal realmente, eu sempre digo, o corpo humano ele foi feito para ser tocado, né, para ser abraçado, para ser acarinhado. Por quê? Porque a criança, antes mesmo dela compreender o que era amor, ela compreende aqueles laços de afeto desenvolvidos através do seu corpo, da sua pele, né, do toque da mãe, do pai, né, dos adultos que o acompanham.
sempre digo, uma técnica simples é a técnica do olhar. Mesmo que a distância, você olhar para, né, colocar as crianças, mesmo agora que não pode ser muito próximo, mas para elas se olharem, porque a própria alma vai sendo sensibilizada nesse sentido de compreender que ali existe um ser igual, né, e diferente ao mesmo tempo na sua individualidade. Então eu digo que uma escola, né, que previne o bullying é uma escola que ao mesmo tempo trabalha a igualdade de direitos, valorizando sempre as diferenças. Sim, exatamente. E aí, nessa parte de terapias energéticas, o que eu utilizo muito acaba sendo realmente do toque, mas mão esquerda no coração da pessoa e a mão direita, sua mão direita no coração do outro, né, caso. Eu tô trocando aqui. Enfim, mão direita. Eu tô trocando, desculpa. Mão direita com mão direita. Cada um no cardíaco. Exatamente porque o nosso corpo, ele já é feito para se conectar com o outro naturalmente, no nível energético, no nível profundo, né? E aí o toque potencializa a você entrar em contato com o corpo emocional um do outro. E aí passa as informações já de uma forma muito intuitiva mesmo. Diretamente, você está diretamente conversando com o corpo emocional da pessoa ao fazer a ponte no cardíaco, no coração. Agora, como lidar com quem faz bullying a partir de uma perspectiva de resolução de conflitos, de mediação? Primeiro é realmente escutar essa criança sem julgamentos, que seria a escutativa, deixar ela falar autenticamente, até para ver como se ela refletir em cima do comportamento, como se fosse realmente um espelho. É meio que uma parte do mediador agir como um espelho, mas fazendo perguntas pontuais para levar a essa reflexão, a essa visão, a esse entendimento. Um exemplo de técnicas aplicadas, a própria escutativa, é de estar presente no que a pessoa está dizendo, falar de volta. Às vezes é interessante como você escutar suas palavras, principalmente o conteúdo principal. O interesse é realmente fundamental, o essencial ali dentro das suas palavras, vindo de outra pessoa, explicando mais ou menos como então você me disse isso, que é a confirmação, uma outra técnica, a confirmação. O resumo e confirmação. Você resume o que foi dito, a partir daquilo que você escutou com a escutativa, deixando exatamente a pessoa, estabelecendo o rapport, a empatia, para deixar a pessoa solta, de sentir que pode se expressar, sem ser julgada, sem ser cortada, sem ser podada ali naquele momento. Né? Exatamente refletir por meio da confirmação, do resumo, e também fazer aquela conexão, começar a conexão. Começar a conexão, por exemplo, um exemplo que pode aparecer muito fácil, muito comum, a criança chegar e dizer, determinada pessoa me irrita, esse outro me irrita. Né? Se a gente está dando a partir de quem faz o bullying, né? Aí, uma pergunta muito comum que vai acontecer, que o mediador vai fazer, é por quê? Possivelmente ela vai dizer, digamos, porque ela é feia. Uma coisa bem aleatória, sabe? Ok, diante dessa informação, como é que a gente age? Que ela está utilizando um critério visual ou um critério pessoal. Né? Aí você pode fazer outra pergunta. Por que incomoda que essa pessoa, você acha que ela é feia? Né? Aí vai seguindo. Em um certo momento você para de fazer a pergunta de porquê e começa a fazer a pergunta para quê, né? Como, para que é importante você separar, tentar afastar essa criança. Você não coloca palavras como hostilizar ou coisas que são relacionadas a culpabilizar
né, quem realmente está fazendo, quem está sendo o agente ativo do bullying. Mas coloca coisas para refletir, porque existe realmente essa necessidade de afastar. O bullying, uma agressão é você tentando afastar o outro, seja emocional, seja fisicamente. No fundo é isso, né? A ideia é justamente você fazer essa escutativa, fazer essa reflexão para fazer a pessoa raciocinar sobre o que leva a separar, essa vontade de separar, e também se colocar na posição empática de quem está sendo no polo passivo dessa relação de bullying, né? Quem está sofrendo bullying. Mas exatamente a partir de um ponto de realmente tentar restabelecer a conexão emocional. Mesmo que assim não seja algo que signifique que essas crianças vão ser melhores amigas, mas tentar restabelecer um entendimento, né, de como é que o outro se sente e um entendimento também do que é que te leva a isso, porque a maioria das vezes são crianças também ferindo outras crianças. Né? Isso é geralmente a experiência. Crianças que são alvo de agressão, que não sofrem sobre si pressões sobre não poder ser de determinada maneira, não poder mostrar fragilidade, não poder ser uma criança que chora, uma criança que se esconde, ou uma criança que seja mais reclusa, né? Que às vezes os adultos ao redor forçam que essa criança seja mais ativa, mais dinâmica, que essa criança diga que não sente vontade de chorar, né? Tem esse lado, né? Esse lado de que muitas vezes são crianças projetando sobre outras as próprias frustrações que sentem, né? A partir do convívio com outros adultos, com outras crianças mais velhas. Às vezes é também um exercício da criança de querer sentir poder sobre o outro, né? A partir de uma posição de desempoderamento. Uma outra ferramenta quântica é exatamente você se colocar separado. Porque cada vez que a gente, tanto como agressor como vítima, cada vez que a gente passa por uma situação traumática, a nossa personalidade ela se fragmenta, né? Então existe uma parte da nossa personalidade que é o agressor e que quer fazer isso, e a outra parte que se ocupa. A ferramenta é exatamente colocar esse espaço que você possa delimitar essa energia que quer agredir, está aqui. Uma cadeira, por exemplo, está aqui. E a energia que se opõe a ela está na outra cadeira, nesse outro lugar. E fazer com que a criança sente em cada um desses lugares para sentir a posição. Que na verdade, uma conjunção energética mesmo desse fragmento de personalidade. Que tanto uma pessoa adulta como uma criança pode sentar, obviamente uma pessoa que ela tem mais o desenvolvimento emocional / mental mais aprofundado, né, durante a vida, já acontecido na maioria das vezes, tem casos, e aí um adulto tem mais facilidade, mas é também um bom exercício para a criança de sentir posições emocionais e de conseguir identificar emoções também, né? Bom, e é mais ou menos isso. Também outra técnica que se pode utilizar é a visão de futuro, além da inversão própria de papéis, de se colocar na posição, o agressor no caso se colocar na posição de vítima, de projetar o futuro, como é que seria manter essa situação de bullying por, sei lá, 2 anos, como é que você se sentiria, em algum momento, um exemplo básico, cansaria, e o que você espera, por exemplo, quando vocês se tornarem adultos. É uma boa ideia, porque pode ser que em algum momento ela perceba que pode ter um arrependimento pelas suas próprias ações, né? Pela forma como fez o outro se sentir. E para quem está vivenciando aquela situação de bullying, né, eu não gosto nem de tratar de vítima,
porque vítima já traz uma carga emocional, assim, então vamos dizer mais coletivo relação compassivo. Não, eu chamo de quem está vivenciando aquela situação de bullying, né? E também tentar esse outro polo de empoderar nessa visão de futuro, essa criança de se imaginar também fora daquela situação, para que isso até psicologicamente isso dá um respiro, né, para ela poder saber que não colocar, principalmente quando ela está vivenciando uma situação de bullying há muito tempo, e aquilo já gera uma pressão nela, que só em falar ela já demonstra características, fatores de ansiedade, de dificuldade de expressão mesmo, de medos, né? E aí a gente levar essa visão de futuro faz também a gente tirar a criança desse lugar, pelo menos mentalmente, durante um tempo, para que ela consiga avaliar melhor e criar esse sistema de observação. Exatamente, lidando com quem sofre bullying, né? E aí parte também da questão do apoio familiar, né? E o apoio das outras relações. Tanto a questão de empoderar, também da criança de colocar limites saudáveis, né? Muitas vezes quem sofre bullying tem a questão da própria personalidade e às vezes não encontra muito espaço para impor seus limites saudáveis. Então, acho que a parte dos adultos é exatamente fazer com que aquele ambiente seja o ambiente familiar, em primeiro lugar, seja um ambiente que ela se sinta segura, para que naturalmente se posicione, né? Que geralmente não é tão fácil fazer o bullying com quem realmente vai e se defende, né? Nesse sentido. Não estou dizendo que crianças que se defendam não sofrem bullying, mas assim, a criança que consegue colocar o seu limite saudável. E isso a gente aprende exatamente ela precisa de modelos saudáveis de relações, né? Assim, ela precisa de modelos. Eu sempre digo, a gente para vivenciar, para que a criança ou o adolescente absorva a empatia, porque a empatia é algo que pode ser, algo humano, mas é algo que pode ser também desenvolvido, tá, gente? Então, assim, tem essa questão também, a gente ter modelos saudáveis, tá? E muita gente hoje, então, só para você, assim, você quer terminar a questão ainda da forma de lidar, né? Só para eu depois dizer uma coisa aqui que depois eu falo. Era em relação que eu já ouvi muita gente falar assim, esta geração, né, como se o bullying fosse algo geracional. Surge, né? Agora. Para essa geração tudo é bullying, né? Acho que você já ouviu falar, muita gente já ouviu aí, e isso chega bastante no consultório. Eu digo assim, na verdade, o bullying, ou seja, essa interação negativa, onde um ultrapassa o limite do outro, uma criança, uma adolescente, né, que sofre agressão e tal, sempre existiu, né? A questão é que chegou a um ponto, né, onde a gente resolveu falar que é uma abertura de consciência realmente, a gente consegue hoje falar abertamente das nossas dores, para que a gente possa tratar, a gente precisa primeiro reconhecer. Então, isso é muito interessante. Embora eu concorde com algumas linhas de pensamento, ou mesmo com análise com situações específicas, em que a gente também não deve estar dizendo para a criança que tudo que o outro faz, né, se você às vezes... porque a criança está no teste das relações, ela ainda está aprendendo a se relacionar, né? Muitos adultos ainda estão aprendendo, imagina as crianças. Então, a gente também não pode estar o tempo todo colocando aquele limite. Não, isso não pode, isso não deve, isso é feio, porque também cria um modelo mental onde a relação com o outro é só a não permissão. Quando a gente deve construir esses modelos saudáveis de relação e poder também tranquilamente dizer ao outro, olha, isso que eu não gosto, que eu não quero. Alguém colocou um apelido, né, que eu não quero. E se o adulto está também supervisionando, ele ser capaz, como eu falei, de ao invés de simplesmente proibir, né, criar coisas proibitivas, de conseguir intermediar aquela relação, né, como você já deu exemplos, questionando, né, porque
para quê, né? Como é que você está se sentindo, e se fosse com você. Isso faz com que a gente consiga desenvolver saudavelmente a empatia entre crianças, entre adolescentes. Sim, sim, com certeza. E é exatamente isso daí, né? Chegar em certo momento também da criança que está passiva, assim, de quem está sofrendo bullying, de conseguir, de certa maneira, entender a posição do outro. Não quero, vamos dizer, a posição do outro de ser legal, tirar onda de mim, ou então de ser legal me bater, mas entender a posição do outro, no sentido de entender a dor do outro, de quem faz o bullying, porque a partir daquele momento ele deixa de ser um monstro. Ele é simplesmente uma pessoa que também antes fez escolhas que causaram dor, fez, mas que saiu de uma posição possivelmente de dor, possivelmente de desconexão, possivelmente de não entendimento, de falta de empatia, né? E aí é que a gente consegue regenerar as relações, porque em alguns casos não vai ser o caso de regenerar as relações, mas essa é a intenção de você lidar com buscar solução de conflitos, é regenerar as relações, né? Que acaba sendo uma questão de você, de onde tinha desconexão, você conectar os sentimentos, conectar os entendimentos, né, restabelecer empatia, às vezes que já existia, que foi perdida, simplesmente porque existe uma vontade naquele momento de se separar, ou então de se colocar como melhor do que o outro, né? É de voltar, assim, àquele nível de igualdade entre pares, né? Que pode ser uma tentativa de harmonização realmente dessas relações, né? Não simplesmente o rompimento, o afastamento, as soluções que aparentemente seriam mais fáceis, mas que não desenvolve, né? A nossa maturidade, a nossa capacidade de resolução, né? Das crianças, desde quando a gente era criança também, para conseguir não chegar a um nível de relações tóxicas, né? Tóxicas, como é chamado hoje. Não chegar a nível de relações tóxicas, mas também respeitando a vontade da criança, porque ela pode simplesmente não querer mais ser amiga de quem realmente fez o bullying, né? E aí, eu acredito que E ainda assim, compreender que existe o limiar do respeito, né? Isso, exatamente. Mas é importante essa parte realmente de fazer essa conexão, de compreender, né? Mesmo que discorde, mas compreender de onde saiu, até para desconstruir ideias de monstros, né? De deixar de colocar o outro como um monstro. Isso. É isso, né, Liz? A gente está aqui há 40 minutinhos, para não ficar muito longo. Você quer falar alguma coisa ou você quer ainda? Sim, é um pouco sobre construir as pontes de diálogos, né, para emoções, para expressão emocional seguras, e um pouco quando o bullying você não acaba quando você volta para casa, quando o bullying é entre irmãos, né? Porque se for um coleguinha na escola, acaba em teoria quando você volta para casa, mas quando é entre irmãos não acaba, né? Bom, tanto utilizar as técnicas já faladas da mediação, como escutativa, casos adultos, mas que a colocação no papel do outro, né, inversão de papéis, projeção do futuro, normalizar e validar os sentimentos de quem sofre bullying, também normalizar os sentimentos de quem realiza o bullying, em que sentido? Quando a gente realmente chega nos verdadeiros sentimentos, nos verdadeiros interesses por trás daquela conduta. Porque uma coisa que se demonstra muito é a posição. A gente vê a posição agressiva, a posição da criança que bate, a posição da criança que critica mais, que faz falta com o outro, mas a gente não vê por trás o interesse. A posição está ali, clara, mas o interesse muitas vezes eu estou chacotando, fazendo chacota do outro porque eu não quero ser alvo de chacota.
ou então porque eu quero que os outros me sigam, eu quero ser aceito, é porque eu quero unir as pessoas para que elas me aceitem mais, ou porque eu quero chamar a atenção, entendeu? É entrar no foco dos interesses, facilitar com que as crianças se identifiquem muito mais com o que está no fundo do que aquela posição que eles estão demonstrando, né? E também pensar, fazer essas projeções de futuro, fazer esses cenários alternativos de como é que seria sendo, não acabando aquela relação de bullying, não acabando, etc, etc. E o papel dos adultos de prestar atenção, de realmente acolher, de escutar as crianças, né? Mas a partir de uma perspectiva sem julgamentos, né? Até porque deixar aquele ambiente seguro de expressão, sem que a criança sinta que vai ser má, que vai ser ruim, que se ela o oposto de fazer um ambiente em que ela sinta vergonha de dizer se errou, etc. Mas, claro, é normal que ela sinta vergonha, mas não é o correto, é contraproducente aumentar essa vergonha, fazer com que tomar a criança como Judas, né? E explicar tudo é culpa sua, né? Bom, e aí a gente entra exatamente no tópico quando são entre irmãos o bullying. Aí é que o diálogo tem que ser maior e tem que ser uma observação mais profunda, mais constante dos adultos e de tornar aquele ambiente ainda mais seguro para a criança conseguir se expressar, né? Porque não vai ter essa separação, não vai para casa, cada um para sua casa, vai todo mundo na mesma casa, no mesmo ambiente, constantemente refazendo aquelas situações, né? E aí, diga-me o que você pensa sobre o tema. Olha, no caso do bullying entre irmãos, a gente, o atendimento terapêutico é focado no comportamento dos pais, né? Então a gente faz uma intervenção comportamental, no sentido dos pais estarem tanto atentos a essa criança e eles próprios desenvolverem simpatia, porque eu sempre digo aos pais, quando a gente atende, né, crianças e adolescentes, que a gente precisa entender qual é a visão da criança e não partir da visão do adulto. Então, cada criança, né, como os irmãos são diferentes, muitas vezes os pais dizem, tem a mesma criação e reagem de formas diferentes, porque são indivíduos realmente diferentes. A gente pode, duas crianças, né, irmãos, podem vivenciar a mesma situação, um interpretar de uma forma e outro interpretar de outra maneira completamente diferente. Então, essa sensibilidade dos pais, no sentido de acolher e escutar como a criança se sente, né? Qual é a versão dela, muitas vezes, no caso de escutar um em separado do outro e depois conseguir, num momento mais tranquilo, que já foi trabalhado individualmente, trabalhar os dois em conjunto, né? E sempre, como eu digo, sempre apresentando modelos mentais e comportamentais de relações saudáveis, porque aí eu digo que a gente questiona qual é a relação de espelhamento que os pais estão tendo ou que a criança está absorvendo nos ambientes em que ela frequenta para estar manifestando também aquele comportamento, né? Então, a escuta da criança, né, com carinho, né, sem menosprezar, eu diria, o sentimento da criança. Por outro lado, eu indico que também não supervalorizar. Por que eu digo isso? Porque eu também já tive casos em consultórios de mães e pais que colocam a situação como se fosse muito maior do que é. E aí é o trabalho, como eu digo, não só daquelas crianças, mas da criança interior dos próprios pais. Porque às vezes, quando a gente tem uma criança ferida, que é uma criança já sensibilizada, que, né, quando chega ao adulto não consegue reagir às situações de forma natural, né? Como eu sempre digo, se aconteceu, o que é natural numa relação, gente?
é a gente estar o tempo todo se sentindo à vontade, tranquilo, para dizer, olha, aqui sim, aqui não, aqui dá para mim, aqui não dá, olha, eu não gosto disso, gosto daquilo, você já se conhece. Isso é, né, um adulto estabilizado emocionalmente, vamos dizer assim. Seguro de si. E aí, no caso, quando a gente trata de crianças, como é no seio familiar que está acontecendo aquela situação, a gente sempre expande não só para estar focando naquela criança, mas, vamos dizer, nas suas conexões relacionais para que a gente possa, né, como terapeuta, identificar de onde está vindo também essas questões. E como eu digo, não, isso também me veio agora em mente uma lembrança de algumas situações em que a manifestação da criança, né, em relação ao bullying, ao irmão, ou irmã, não necessariamente está relacionada somente àquela relação de irmãos. Muitas vezes essa criança vivencia uma situação, vamos dizer, de bullying na escola e a válvula de escape ou ela encontra uma outra situação para externar aquilo que ela vivenciou. E como ela tem intimidade, né, no ambiente do lar, ela acaba expressando ali, por exemplo, com uma irmã, com um irmão, com alguém mais próximo. Né? Então, o que eu quero dizer é que não necessariamente está somente relacionada àquela situação propriamente dita, mas, já que está acontecendo entre irmãos, é ainda mais importante que o ambiente da família, do lar, seja um ambiente de escuta, né, de trabalho, realmente de relação. Eu sei que hoje os pais até colocam, porque não tem tempo, porque não tem... Mas aquele momento em que você olha no olho do seu filho para ouvir o que tem a dizer, né, e absorve quais são os sentimentos que ele está sentindo, como eu digo, não colocar o julgamento, porque para mim, como adulto, uma situação pode ser muito simples, mas na visão da criança, ela pode trazer as dificuldades dela, e a gente vai ali pontuando, e às vezes somente na escuta, ou mesmo na resposta, na fala, a gente consegue sanar aquele sentimento em que ela se sentiu diminuída, menosprezada, né, ou agredida em algum sentido. Sim, perfeita fala. Então, encerrando essa live, a gente só fazendo o resumo, né? Ou seja, em primeiro caso, que as crianças envolvidas no bullying também, que se a gente leva depois os adultos que sofreram bullying e levam isso na criança interior ferida, que a criança não está isolada, né? Ela está inserida no sistema familiar, sistema de relações, e que a gente não pode tratar isoladamente a criança e achar que vai estar tudo bem, não. A maior parte passa, sim, pela interação e conversa e recepção, né, das emoções emocionais e meio que a permissão de se conectar emocionalmente, primeiro consigo mesma, para entender a sua situação e também com o outro, né? Passe por isso. 2, que a forma de lidar com o bullying é exatamente evitar buscar culpados e tentar entender o que causa e buscar o para quê e o futuro, e posicionamento do futuro. Sim, mas voltando, né? Conseguiu estabelecer aqui exatamente buscar essa projeção. Essa projeção de cenários e fazendo uma visão para o futuro, né? Como é que se enxergaria nesse quadro? Não tratar isoladamente, tratar o sistema, aplicar as técnicas, né, de resolução de conflitos, para principalmente entrar em contato com as próprias emoções e com as emoções do outro. E quando no seio familiar, é muito educar mesmo os próprios pais, educar os adultos, para fazerem com que o ambiente familiar, o ambiente de comunicação e convivência seja seguro emocionalmente, que seja seguro para expressar também, a criança expressar-se, e também ser empoderada e também conseguir refletir, né, quando os comportamentos que ela está fazendo geram dor, machucam o outro. Né?
gente está atento. No caso, sempre é isso de atenção, de observar o comportamento da criança, que ela muitas vezes fala mesmo. O próprio comportamento dá muitas dicas de que a criança não está bem. Quando começa a não ficar solto normalmente, né, que geralmente é o esperado, então mesmo crianças mais quietas, mas que você vê que ela está mais tranquila mesmo. Quando você percebe que isso não está acontecendo, que ela está mais retraída, ou então que ela está irritada em casa, ou que ela está chorando, às vezes também, porque também se expressa de várias formas, né? É sempre essa parte de observar, até dos adultos de se conectarem com as emoções das crianças, né? E é isso. E tanto os pais como também os educadores. Muita gratidão, né? Muita gratidão por estarmos aqui falando disso, porque no caso de adolescentes, quando a gente atende adolescentes, como eu falei, nas terapias energéticas, muitas vezes a gente percebe que uma situação ou outra é inconsciente, né? E também é importante que com os adultos também fazerem as terapias para que identificarem em si e criarem até esses mecanismos, né, estabilizadores das emoções que vão se refletir nas crianças, né, tanto quem lida com crianças quanto quem é pai, mãe, né, quem é pedagogo, quem lida ali diretamente também, porque as crianças elas têm um mecanismo de leitura, né, de comportamental, energética, que elas absorvem por espelhamento realmente, elas têm uma sensibilidade já, né, absorvem com mais facilidade, observam, muitas vezes eu até digo assim, que a criança não aprende pelo que a gente fala, né, mas pelos nossos comportamentos, então ela segue o modelo, essa visão comportamental que a gente tem que trabalhar. Então, eu só desejo aí que a gente desenvolva nas escolas, nos ambientes, né, tanto no lar quanto no demais ambiente onde as crianças e adolescentes convivem, que a gente possa desenvolver técnicas de mediação, de resolução de conflitos, de meditação, né, de escuta pacífica, né, de empatia, desenvolvimento da empatia. Tem também formas de dança, né, de contato em que mesmo que agora não possa, né, não se coloque como indicado o contato físico, mas como eu citei o exemplo do exercício do olhar para o outro, né, de estar em conexão com o outro, é primordial para o desenvolvimento de todas as nossas relações sociais, né, e a gente se tornar também adultos que praticam, que vivenciam relações tranquilas, saudáveis, onde a gente reconhece os nossos limites e é também empaticamente capaz de reconhecer os limites do outro. É isso. Muita gratidão, Raíssa. Vamos encerrando aqui a live. Tá, e uma boa noite aí, ótima semana e feriadão, né? Para você também. Que essa live aí sirva para muita gente que já está trabalhando esse campo maravilhoso, né, das nossas relações, por todas as nossas relações em paz, harmonia, paz, amor, glória, tudo de mais tranquilo, né, para que a gente possa lidar de forma madura e saudável com tudo o que nos acontece. Ok, então, um beijão. Tchau, tchau. Boa noite, gratidão. Gratidão também.